Café com o CRM Maranhão. Seja bem-vindo ao podcast dos médicos e médicas maranhenses. Bom, colegas, médicos, esse é um programa do Departamento de Educação Continuada do Conselho Regional de Medicina do Maranhão, em que a nossa ideia, a nossa intenção é discutir e abordar temas de interesse comum, interesse a todos, como fiscalização, como ética, que é o nosso tema de hoje, nossa conversa de hoje, e que tem como objetivo educar principalmente os conceitos de comportamento médico, postura médica, atuação médica, profissionalismo médico. Nós estamos com alguns podcasts sendo produzidos, abordando temas como fiscalização, como ética, como mídia, enfim, vários temas que talvez no nosso dia a dia já não tenha a informação tão clara, tão correta, e que muitas das vezes, se a gente não tiver essa cultura, essa informação, pode ser que a atuação profissional deixe um pouco a desejar em termos de dúvidas. Meu nome é José Calixto, eu sou urologista, atuando no Maranhão há um bom tempo, agora como conselheiro do Conselho Regional de Medicina, respondendo pela 3ª vice-presidência, e tenho o prazer e a honra de estar aqui conversando com duas pessoas, dos médicos. Quando a gente fala médico, é médico no sentido claro e grandioso da palavra, que é o Dr. Antônio de Pádua, médico urologista, e eu digo como atuação profissional, meu tutor aqui em São Luís do Maranhão, desde 1989 e 1990. O outro conselheiro, outro colega, Dr. Cláudio Araújo, pediatra, já faz parte da história da pediatria do Maranhão, filho de Dr. Orlando Araújo, meu professor. Eu tenho muita honra de ter sido professor e conviver com o Dr. Orlando e aprendido com o Dr. Orlando no Hospital Infantil, Dr. Juvencio Matos, ali pelo início dos idos de 80, e que nos ensinou, além da técnica, além do conceito médico, comportamento ético e como se comportar valorizando aquele númerozinho que dão pra gente chamado número do CRM. Então quero saudar esses dois honrados colegas para que a gente possa abordar hoje um tema que para muitos não tem muito valor discutir, mas que para a gente dessa geração, esse momento histórico que nós estamos vivendo, é talvez o mais importante. Ética profissional, ética com a população, ética com o paciente, com o hospital, com laboratórios. E eu quero dar boas-vindas primeiro ao nosso decano, Dr. Pádua, que eu chamo carinhosamente de meu velho, que vai se apresentar. Boa noite, Calixto. Boa noite, Cláudio. É sempre um prazer para a gente, que já estamos nessa estrada há mais tempo, ter a oportunidade de conversar sobre temas que a gente parece temas fluidos, mas na realidade são muito concretos e presentes no dia a dia, e o que é mais importante, que valoriza e que determina o sentido da nossa arte, que é exatamente os aspectos éticos e deontológicos da nossa atividade profissional. Estamos aqui e vamos conversar. Do Cláudio. Boa noite a todos. Cláudio Araújo, pediatra, filho de pediatra. Quando o Calixto falou assim, que a ética com o paciente, a ética com a comunidade e a ética com o colega. E é importante todos nós, médicos, da nossa geração e da nova geração, que tenha um médico como referência, que tenha um médico que ele siga de exemplo. Porque eu tenho até hoje, aqui 2 colegas que servem de exemplo para muita gente, e que vocês mais novos também tenham uma referência
tá? Que essa referência é muito importante para você, para a sua condução do seu trabalho dentro de uma ética. É isso. Bom, mas nós temos alguma coisa, nós temos um norte para seguir, né? Ética não é jogada ao léu, né? Ética é um comportamento, é uma sinceridade, é uma harmonia profissional. E a gente tem alguns princípios que a gente tem que seguir na ética, principalmente na medicina. Você tem 4 princípios que são fundamentais. O primeiro princípio é o princípio da autonomia. Respeito à autodeterminação do paciente, né? Garantindo que esse tem o direito de tomar decisões. O momento de hoje, esse direito de tomar decisões, visto do lado da oncologia, do lado do cuidado paliativo, do lado da decisão de enveredar por novas tecnologias, por novas drogas, o leigo chama de cobaia, mas a gente chama de tratamentos experimentais. Nós, médicos, a gente precisa obedecer veementemente esse princípio da autonomia? Na realidade, é porque nós saímos, em medicina, na prática médica, a gente saiu de um extremo para o outro. Então, o que acontecia? Antigamente, nós tínhamos o médico é aquela conduta paternal, é aquela autoridade sacrossanta. O que o médico dizia estava dito e não tinha desculpa. A partir do século passado, de 70, com o advento da bioética, e começaram a surgir novas realidades. E o princípio da autonomia é um princípio que, embora já se conhecesse antigamente, passou a ser mais presente. É aquilo que é um dos valores da pessoa humana. O valor da pessoa humana é a liberdade e a autonomia. Então, se o paciente tem autonomia, pode se determinar, ele precisa participar das decisões no que se diz respeito ao seu tratamento, aos seus exames. Então, ele precisa ser informado, ele precisa estar presente naquilo que vão fazer com ele, inclusive reservando o direito de não aceitar. Não quero fazer isso. Então, está difícil para o médico, porque o médico tem que ser convincente. O médico tem que aceitar. Então, hoje em dia, esse princípio da autonomia é, na realidade, um princípio negociado. Você tem que negociar com o paciente, porque muitas das vezes o paciente não entende e muitas das vezes o problema é maior com a família do que com o paciente. Então, é um princípio difícil porque você tem que ser negociado. Na grande maioria das vezes, o médico consegue determinar a sua posição porque ele é o senhor do conhecimento. Evidentemente que vai exercer esse conhecimento numa pessoa e essa pessoa precisa ser ouvida e participar. Eu acho que é um exercício interessante que o médico precisa aprender a fazer. E a autonomia hoje, só complementando o Pádua, não é só na decisão do tratamento, do que vai seguir. É uma decisão até no final de sua vida. A autonomia de continuar ou não continuar um tratamento com o risco de pouco tempo ele vier a falecer, mas sabendo de sua autonomia que ele queria esse tipo de conduta dependendo de que patologia, de que situação ele se encontrava. Aí é interessante, porque nos princípios a gente já emenda essa fala com o princípio da beneficência, né? Que é um dos pilares da ética, né? O princípio da beneficência diz o quê? É dever de agir no melhor interesse do paciente, buscando promover o bem-estar e a saúde do paciente, além de evitar causar-lhe dano. Aí entra o princípio, como você está falando, da beneficência, né? Então, às vezes, você tem uma conduta a ser tomada, arriscada, e como o Pádua falou, o paciente não participa dessa decisão. Então, aquele poder paternalista, né, o dono da verdade, hoje não é mais bem assim. A ética já nos impõe dividir essa responsabilidade baseada nesse princípio, né? Concorda? Concordo plenamente. Nós, médicos, visamos sempre causar o bem, usar de todos os artifícios que nós temos, do raciocínio clínico aos exames laboratoriais, radiológicos, etc., para que o paciente seja beneficiado de alguma forma. Certo? Então, esse é o correto, é o certo.
Mas complemente. Não, aí eu estou dizendo, e esse princípio ele vai de conta ao terceiro também, né? Que é o princípio da não maleficência. Não maleficência. Né? Aí você pode comentar um pouquinho entre a gente não é confundir a não maleficência com a distanásia, por exemplo, né? Fazer procedimentos cada vez para manter uma vida sem ter respaldo mais nenhum, fazer por fazer. E muitas das vezes você faz o mal ao invés de fazer o bem. Que você faz sabendo que, na grande maioria das vezes, não vai causar nenhum benefício ao paciente. Né? Porque esse princípio, o médico, com certeza, quando vai fazer um procedimento e que ele sabe que ele não tem a segurança, ele não tem a certeza que vai causar um benefício, primeiro tem que ser dividido com a família. Né? Então aí vem também, junta o processo da autonomia, mas ele vai se tornar vai ser uma responsabilidade muito grande, não só em relação à sua conduta, para causar um mal ou não ao paciente, um bem ou não, ou um mal ou não ao paciente, como também a sua responsabilidade jurídica em cima disso. Porque o paciente, mesmo o paciente, a família ou o paciente concordando com aquele procedimento, entendeu? Caso aquilo não dê resultado ou piore o quadro do paciente, pode causar um problema ao profissional. Existe uma coisa que a gente vive no dia a dia, a gente que lida muito, lida muito com oncologia, com doenças graves, com terapia intensiva, que são os conflitos éticos que muitas das vezes o médico não quer se envolver. Mas se envolve, não tem jeito. E eu acho que a nossa função é minimizar conflitos. Para minimizar conflitos, primeiro a gente tem que pelo menos ter o básico do conhecimento ético e saber que a gente está envolvido naquele contexto. Não é fugir do problema, deixar vocês se resolver. Por esse caso real aqui, um caso que a gente mudou um pouquinho. Tem um troço interessante. Quando a gente fala desses princípios bioéticos da beneficência e da não maleficência, parece que é a mesma coisa. Na realidade, o princípio da beneficência, você tem que maximizar o bem. Isso. Então não é aquela tua história, eu vou fazer o máximo. O princípio da não maleficência é o seguinte, é que eu não devo fazer o bem. Isso. Quer dizer, o médico fazer o mal. O médico não é só o compromisso dele, não é só em fazer o bem. É também em não fazer o mal. Isso. Quer dizer, maximiza o bem e procura evitar o mal para o paciente. Então, o princípio maior é o interesse do paciente. Então, essa aqui em síntese. E quando a gente fala nesses conflitos, é uma coisa que a gente está esquecendo de trabalhar, que é a relação do médico com o paciente. Isso, e com a família. Os conflitos sempre terminam quando essa relação fratura, quando há alguma maneira, ou fratura por parte do médico, que não trabalha nesse sentido, que é, na realidade, o grande responsável por ela. E pegando esse gancho, antes de eu passar para esse caso ético aqui, é dizer que o médico não tem como não ser anteparo do conflito. Não tem como. Ele não pode ser o fragmentador desse conflito. Infelizmente, não pode ser. Se tem um conflito familiar, se tem um conflito de decisões, ele não pode tirar o time de campo e deixar que se resolva. Não dá para fugir da briga, vamos dizer assim. Mas tem que ter a paciência de entender esse conflito. É da própria razão da nossa vida. Qual é o grande medo do homem? É a finitude, é morrer. Então, não tenha dúvida que sempre existirá entre a vida e a morte um médico. Então, o médico, esse é o papel dele, é onde ele tem que estar. Verdade. Eu digo por isso, porque às vezes existem esses conflitos, como esse aqui, que eu vou só citar como exemplo aqui, em que às vezes o médico não tem paciência de adentrar o conflito. Exemplo, no hospital de grande porte, numa UTI, está cuidando de um paciente idoso, 80 anos, seu João, sofreu um acidente vascular cerebral, está em coma, várias semanas, sem sinais de melhora, complicando a cada dia.
Chegou ao estágio do Dr. Marcos, médico assistente, especialista em medicina intensiva, acredita fortemente no princípio da autonomia do paciente, em querer prolongar sua vida, seria direito dele e vontade dele. Doutora Laura, médica assistente privada, especialista em geriatria, que enfatiza a importância da qualidade de vida e do cuidado paliativo em determinado momento da vida e na dependência do estado de saúde. Dr. Marcos acredita que todas as medidas possíveis devem ser tomadas para prolongar a vida de seu João, inclusive a continuação do uso de ventilação mecânica, outras intervenções, nutrição parenteral, gasometrias frequentes, antibióticos cada vez mais gerações melhores, sondas, catéteres e outras terapias para prolongar a vida. Ele argumenta que a família de João deseja que ele receba todos os tratamentos possíveis até o último momento. Porém, na família tem um membro da família que é mais para o lado da doutora Laura, que acredita que as intervenções contínuas estão apenas prolongando o sofrimento de seu João. Ele não estaria mais ali, estaria em um estágio de doença, não ainda inconsciente, mas com a consciência já não tão propícia a voltar aos seus normais. E para ela, assim como membro da família, argumenta que mesmo que o resto da família queiram que os médicos façam tudo, ela acredita, como um dos membros da família que diz todos os outros, é responsabilidade ética profissional da saúde, profissional de saúde, orientar o resto da família sobre, e ela coloca aqui, futilidade das intervenções e o impacto sobre a qualidade de vida do paciente. Esse caso foi parar em uma reunião doutor Laura e doutor Marcos, em uma discussão acalorada numa reunião clínica do hospital, e isso foi levado, então, às vias do Comitê de Ética do hospital, tentando solucionar três conflitos éticos. Autonomia e beneficência, qualidade de vida versus quantidade de vida e comunicação com a família. O que a gente nota, no meu ver aqui? Que a gente tem um conflito familiar e um conflito ético-profissional, dividido no meio. Metade da família com o doutor que quer prolongar os últimos minutos com qualquer que seja o sofrimento do paciente, com invasões, e outro lado, um membro da família querendo que a doutora Laura tome conta só na paliação, nos últimos momentos com conforto. E aí? Pádua já foi... Deixa eu só fazer uma colocação. Primeiro sorteado a comentar. Nós estamos diante de um problema, do ponto de vista ético. Nós temos duas situações. Nós temos uma distanásia, que é a distanásia. A distanásia é o prolongamento desse sofrimento ou essa obstinação terapêutica que não leva a nada. Contrapondo a isso, nós teríamos uma ortotanásia, que é aquele respeito à condição da vida, onde você fornece ao paciente as condições dele morrer com dignidade. A morte faz parte, em um determinado momento, da própria vida. Então, a técnica, o conhecimento técnico da medicina, hoje você pode perfeitamente prolongar os dias de vida do paciente artificialmente. E nós sabemos disso. Às vezes o paciente descerebra, ele mantém o coração batendo e ele vai... E aquilo. E aí tem os interesses que o médico precisa ter o cuidado. Afastar e identificar o interesse financeiro das instituições cuidadoras desse paciente e respeitar o ponto de vista do doente. Não é da nossa cultura muito presente o testamento vital, que é uma coisa que a gente pode discutir depois, mas eu queria ver o que Cláudio acha disso. Eu acho que isso aí é uma situação... Esse caso tem vários ensinamentos para a gente. É a ética envolvendo o médico e o paciente, o médico e a família, a importância do comitê de ética para o hospital, que muita gente questiona. Essa é uma oportunidade do comitê de ética também atuar, também agir, baseado em parâmetros clínicos laboratoriais. O paciente teria alguma condição de
diante de todas essas condutas invasivas em cima dele, de ter uma continuidade de vida? Não tem. Então, cabe o médico aí, como não sei se foi o Padre Calixto que falou, a importância, o médico sempre vai ser a pessoa mais importante de tudo isso. De o que o médico falar para definir como o paciente seria o melhor caminho para seguir, normalmente a família aceita. Normalmente. O médico ainda é aquele ser maior diante de tudo isso. Ainda é. Entendeu? Contanto que, como o Calixto falou, que ele haja com paciência, que ele haja com calma, que ele tenha subsídios clínicos para chegar e dizer, olha, a melhor conduta é essa ou essa. Né? No caso que você citou aí, é claro que o bom senso dentro de uma forma firme de você ter clinicamente no paciente, o bom senso seria, eu posso até dizer, seria um paliativo, que você vai causar menos dor ao paciente. E essa também é uma função nossa, evitar a dor. Esse eu acho que é o principal papel do médico, né? É com paciência, com harmonia, minimizar esse conflito. Ele não vai tomar decisão. Não, mas o que eu vou dizer? Não, você não vai tomar decisão. Você não é o dono, entre aspas, familiar do paciente. Mas é tentar botar ali uma paz. Não é o que o doutor Marcos, que a doutora Laura fizeram de discussões acaloradas numa reunião científica, mas clínica, com a participação da família. Não, eu acho que tem que ser paliação. Não, eu acho que eu tenho que dar para ele até o último recurso. Acho que não cabe ao médico gerar esse conflito. E, como a gente colocou, com bastante paciência, se envolver nesse processo e mostrar, como você falou, Cláudio, o caminho mais digno, né, naquela hora. E também falando que Pádua falou, uma ortotanásia, sobre uma distanásia, sobre fazer procedimentos que não vai levar a lugar nenhum. Aí é o princípio da beneficência e da não maleficência. Porque se a gente for jogar para isso, a gente tem vários interesses éticos conflitantes. Interesse de recurso limitado ou de recurso financeiro. Em um hospital, prolongar por recurso financeiro. Em benefício do hospital. Em benefício do hospital. Conflito de confidencialidade e privacidade. Tem determinados assuntos que o paciente não gostaria que fosse exposto, nem a família. A gente tem casos, né? Nós temos, que a família pede para não comentar com ninguém. Não, a gente não comenta, é pior do que padre. É o segredo Mas médico. eu não queria que ninguém soubesse. Só eu e meu irmão. Sim, lógico. Princípio dos conflitos éticos do fim da vida, que é esse que a gente está conversando. Discutir sobre a retirada ou manutenção do suporte vital aos pacientes terminais. E esse, voltando ao tema, o conflito de interesse ou de posições, em que o médico entra em conflito com outro médico nessas posições divergentes e que só faz criar mais problema nesse conflito que está existindo ético entre o paciente, entre o médico com outro médico, metade da família com a outra metade da família. Aí entra o apaziguador. Vamos com bastante serenidade, como você falou, ver o que é mais digno, o que é mais fácil da gente resolver. Sabe, Calixto, tem um negócio interessante. Nós que trabalhamos nesses hospitais, ou no hospital público ou nas instituições privadas, é importante que exista um médico do paciente. Embora a gente saiba que nas instituições muda plantão, muda o médico, muita gente vê o doente, mas é fundamental que tenha um médico que seja o médico, que é um interlocutor da situação com a família. Porque muita gente fala os interesses, não, mas alguém tem que chegar e dizer, olha, quem vai decidir é a família. Se o paciente não deixou determinado previamente como é que ele queria, nós vamos ter que decidir com a família. Então tem que ter esse médico. Essa é a figura respeitada da família. Isso. Que é essa figura que a gente não pode deixar desaparecer. Mas até então, pelo que se sabe, os hospitais
tanto públicos quanto privados, a maioria deles, tem aquele médico dos leitos. Ele é o médico dos leitos. Ele que é responsável pelo dia a dia, pela rotina do paciente. Os plantonistas apenas fazem as intercorrências. Então é esse profissional do leito é que o Pada está falando. Ele é que é o responsável. Ele que acompanha o dia a dia do paciente e que é a melhor pessoa capaz de conduzir, inclusive, uma situação como essa. Ser o apaziguador, como tu falaste. Tem um troço interessante, Cláudio, tu falaste isso, e a gente vê muito isso, que isso é uma coisa que a gente precisa acabar. Por exemplo, essa expressão que tu usaste é uma expressão que a gente ouve. Não, eu sou médico dos leitos, tais. É o leito fulano. Ninguém é médico de leito, você é médico do doente que do paciente. Do paciente. Então, mas esse é o linguajar que o médico não. É verdade. Eu não sou desse leito, eu sou desse leito. Isso não existe. Mas isso já está mudando, viu? Tá isso mudando um hábito que a gente vê no dia a dia. Não, eu sou desse. Então, isso não interessa. Isso é que você precisa, essa figura resgatar do médico responsável pelo doente. Resgatar. Eu acho que a gente tem muita coisa. Se a gente for enveredar pelo caminho do estudo da ética médica, tem dois grandes ganhos que a gente tem. Primeiro, a gente vive um grande medo. Até esse relacionamento médico-paciente, médico-família, gerou um grande medo. Muita judicialização, muito processo. Às vezes, uma palavra gera um desacordo, um não gostar. Mas se você for ver a parte ética, começar a se aprofundar mais, ética de relacionamento, comportamento ético, na minha opinião, ética nada mais é do que educação. Você tem uma educação comportamental. Você minimiza esse medo para dizer assim, não, o problema seu é meu, eu que sou responsável pelo seu problema. Qualquer coisa, o senhor me procure, se eu não puder, eu vou delegar funções para meu colega fulano. E a gente tem essa rotina, e sempre teve, né? Pelo menos eu sempre aprendi isso com o Pada, com o Zé Maria, com o Miranda. Esse foi um grande ganho meu quando eu cheguei aqui, com a uroclínica, em que o paciente nunca era operado sozinho. Ele tinha um médico, doutor Pádua. E sempre aconteceu isso. Aprendi muito isso aqui. Mas se o doutor Pádua não tivesse, ele tinha doutor Miranda, doutor Calixto, doutor Justo, doutor Zé Maria. Sempre tinha o grupo, mas era doutor Pádua o nome. Qualquer coisa boa ou ruim, a culpa era doutor Pádua, que nunca fugia à responsabilidade. Olha, o problema é meu, mas se eu não estiver aqui, procura fulano. Não deixar o paciente desassistido. Isso a gente tem visto hoje, que talvez esse medo nesses plantões, eu sou plantonista do andar segunda-feira, se apresenta, eu sou. No outro dia ele não está mais lá, é outro. Você falou. Então eu estou aqui segunda e quarta. Segunda e quarta, o paciente que eu atendi, que subiu da emergência para o andar, não está mais lá. Já foi embora, já tem outro, que foi atendido pelo médico de ontem. E muitas das vezes o paciente fica perdido, não sabe a quem recorrer. Esse é o grande mal. É o grande mal. Se a gente for falar em comitê de ética, Cláudio falou que muitas das vezes, muitos colegas às vezes não sabem por que não dá importância, pelo contrário. Se a gente for ao pé das funções do comitê de ética, ele tem a função de revisão de protocolo de pesquisa, quando não tem comitê de ética e pesquisa. E muitos hospitais não têm comitê de ética e pesquisa registrado. É a função do comitê. Se você tem uma pesquisa de epidemiológica, experimental, não tem CEP ou CEPEC. Lá para lá é o comitê. A análise de casos clínicos complexos. Uma situação dessa é o comitê de ética, que é eleito, ou chama, o que no CRM nós temos agora, agora vai ser bastante atuante, que é a Câmara Técnica. O comitê de ética chama o comitê de especialistas, para dirimir aquele conflito que tem ali, daquele caso complexo que está meio que engatado no hospital. E o paciente pode recorrer a isso. Educação e treinamento também, principalmente a educação ética, é a função do comitê de ética. Revisão de políticas e procedimentos. Não, isso aqui não é ético fazer. Vamos pensar de fazer uma outra abordagem da emergência de outra forma. E principalmente, que é o último dos quintos e mais importante do comitê de ética, que é a mediação de conflitos, que a gente já discutiu aqui. Né? Principalmente entre médicos. Principalmente entre médicos. Né? E daí a gente vem outra situação de conflitos éticos, que é a preservação da confidencialidade do paciente versus a preocupação com a segurança pública. Exemplo, o psiquiatra tratando de um paciente com transtorno mental grave em consulta,
em sigilo médico, em confidencialidade médica, o psiquiatra expressou pensamentos violentos e homicidas durante a sessão de terapia, principalmente em relação à família, pai e mãe. O médico tem a obrigação ética de manter a confidencialidade do paciente e proteger sua privacidade, mas também está preocupado com a segurança pública e do familiar desse paciente. Pode ser um menino de 28 anos com transtornos graves, e nós já vimos casos de filho assassinar pai e mãe. E o que fazer? Manter a confidencialidade ou expor a família, o pai, a mãe ou a autoridade policial. Santo Agostinho tinha uma frase interessante. Ele dizia o seguinte: o que eu soube em confissão, eu sei muito menos do que o que eu nunca soube. Então veja você com a importância dessa relação de confiança do médico com o paciente. É um segredo médico. O segredo médico é um dos pilares principais do exercício médico. Se não tiver confiança... Por exemplo, Cláudio, tu vê um paciente que tu nunca... No teu consultório, um paciente que está na antessala, tu nunca o viste, ele nunca te viu. Mas ele confia. E aí tu vai ter que... Ele vai pedir que ele te conte coisa que ele tem vergonha de dizer para ele, para a mulher dele. Então, se ele não tiver a certeza que aquilo é silêncio, que aquilo vai ser guardado em silêncio, isso não existe. No caso aí, está perfeitamente na deontologia médica. Quais são os casos que o médico pode ou não pode revelar? Esse é um dilema que o médico vive de não contar. Mas é aquela tal história. O potencial do mal não é o mal. Entendeu? O que pode acontecer não é o que aconteceu ainda. Então, o médico tem que se ater a esse princípio. Eu vou guardar até que alguma coisa seja concreta e que possa me parecer extremamente perigoso. É aquela história parecida com o paciente com HIV, Sim. em que a esposa não sabe e que ele não quer que conte, mas vai ter relação. Entendeu? E aí, o segredo permanece? Se tem aquele risco da companheira ou até outros membros da casa se contaminarem porque o médico cumpriu rigorosamente o seu segredo, é como o Pablo falou, tem situações e situações, entendeu? E são situações que vão causar benefício ao restante da família, tá? Porque no caso que tu citaste aí, talvez que você infringiu o segredo para que você preserve vidas dentro dessa família. Não sei se isso seria por própria incentivo, o incentivo do próprio médico ou por uma questão judicial. Mas que isso aconteceria. É porque tem os casos que são notificação compulsória. Sim. Então, a notificação compulsória é uma quebra do sigilo. Do segredo médico, mas isso é por determinação legal. Legal. Isso que o Cláudio falou. Tuberculose numa família, tuberculose é uma doença de notificação compulsória. Por quê? Porque ela vai orientar as políticas públicas no sentido de controlar. Onde tem tuberculose? No bairro tal. Por exemplo, hanseníase. Então, preserva o interesse da comunidade. Então, eu acho que tem casos hoje em dia, o próprio adolescente, se ele tem consciência de que pode resolver o problema, não está obrigado a contar para a família. Tá? O adolescente tem essa autonomia para isso. No caso aí, vai o médico sentar a família, olha, como está aí, se há uma coisa que você vê perigo do suicídio, por exemplo, o suicídio, que é uma coisa muito frequente entre nós, eu acho que vai ter que ser, em um determinado momento, vai ter que ser uma notificação compulsória, mas ainda não é. Então, às vezes, é o risco do paciente suicidar, um depressivo. Então, o médico tem que chamar a família, não dizer, mas chamar os cuidados são esses. É o papel isso do médico. É uma situação complicada, porque você tem que envolver não só a classe médica, como a sociedade em geral. Não é uma decisão, não é uma mudança que se possa tomar em relação a você quebrar, em certas situações, o sigilo médico. Isso é uma discussão social, jurídica e médica.
Estou dizendo isso porque vê que a nossa função, esses casos que a gente vai conversar e está conversando, a nossa função do médico é muito grande. A gente não é só técnico, né? A gente é técnico, a gente é assistente social, a gente, às vezes até juiz, tem que tomar uma decisão rápida. A gente é padre, a gente é conselheiro, a gente é psicólogo. Então, e muitas das vezes você esquece que você também é gente, você também adoece. Na tomada de decisão, existe um outro conflito ético que é muito difícil ter uma resposta objetiva, é que essa segunda situação. Jovem de 25 anos, usuário de drogas, sofreu um acidente grave fugindo da polícia, em que o carro bateu em outro, os ocupantes do outro carro era uma família que morreu imediatamente, ele foi para o hospital muito grave, precisando de uma intervenção cirúrgica de urgência por provável ruptura de vísceras maciças abdominais. No outro leito, na mesma sala, chegou um senhor de 70 anos, funcionário público, aposentado, 3 filhos, 2 netos, um trauma de tórax grave, que precisava urgente, um hemotórax, balanço de mediastino, quase que um tamponamento cardíaco, de frente a uma ruptura de víscera maciça, com hemoperitônio, sinais de choque hemorrágico iminente, e um choque cardiogênico por tamponamento cardíaco. Senhor de 70 anos, só estava você na cidade, no pronto-socorro, quem decidia intervir. Esse jovem, esse aqui que eu botei do histórico do jovem só para ilustrar, para deixar mais a discussão mais conflitante, ou esse senhor de 70 anos? Eu diria que é o seguinte, se por acaso, se você chega no... Imagine o drama daqueles médicos do Rio de Janeiro, onde ele chega um perigoso traficante da favela com um senhor que foi baleado num conflito. A situação do médico, qual dos dois ele vai cuidar primeiro? Qual é a situação que ele vai cuidar primeiro? Dificuldade do drama do médico. Mas o médico, enquanto médico, ele não pode ser juiz social. Ele não está ali para fazer juízo de valores. O juízo de valor do médico é qual é aquele que precisa mais. Qual é a maior urgência? Qual é o que é uma emergência e qual é que é uma urgência? Se só dos dois são emergência, ele vai ter que escolher um ou outro. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Que é uma angústia, é uma angústia. Isso nós vivemos no tempo da pandemia, paciente que eu já ia falar não isso. Tinha oxigênio, que não tinha. O médico tinha que tomar decisão. Esse morre, esse não morre. Isso é uma angústia que a gente vive. Você falou o social, inclusive a ética fala isso, que você não pode se opor, não pode ver a raça, sexo, nada disso. Você tem que se opor e tirar isso de sua frente e ver aquilo que de mais urgente ou até de mais benefício ou de mais sucesso que você teria diante você tem de mais duas condição emergências. de resolver, né? Exatamente. Eu digo isso porque numa situação dessa, lembrando da época da Covid, e eu escutei de um colega isso me dizendo textualmente, não foi nem o plantão dele não era nem no Brasil, na realidade era fora do país, nos Estados Unidos, e ele dizendo que no hospital que ele estava de plantão lá, ele tinha 7 ambulâncias, ele era um dos residentes de plantão, tinha 7 ambulâncias, hospital lotado, ele dizendo que dessas 7 ambulâncias, 2 vão morrer daqui a 2 horas. E não tem leito. E ainda não se sabe para quem vai ser liberado o leito para os 5. Provavelmente vão ter 5 leitos. Mas aqueles 2 que já estão muito, muito, muito graves, nem entraram na possibilidade de ir para o leito. Isso aconteceu agora, ontem, né? Na Covid, 2020 foi. Aqui foi no Brasil, ontem. nós julgamos no Brasil outro também. dia. Você participou de julgamento outro dia, para também de um caso parecido, no interior do estado. Então são situações que a gente tem, que a gente é sugestão para nossos colegas, para que não desenvolvam angústia. Essas decisões éticas e bioéticas
vai fazer parte da carreira profissional e não pode gerar doença mental. Não pode gerar desânimo em relação à profissão. Que muitas das vezes o problema do Estado é colocado na sua mão. Você é o único plantonista, o hospital não tem recurso, você está ali para fazer o que pode fazer, e a análise do contexto todo é função sua mental, e voltando aos princípios iniciais da não maleficência e da beneficência. Ter a consciência tranquila que você está trafegando por uma estrada honesta. E tudo isso que você falou para o médico seguir essa estrada, ter essa consciência de que vai enfrentar isso, a importância do aperfeiçoamento médico. Do aperfeiçoamento. Certo? Ter a graduação, ou de maneira satisfatória ou não, mas ter a pós-graduação que você vai aprender após o curso de medicina. Então, o aperfeiçoamento é sempre importante para você ter condição de eticamente tomar certas decisões. Calixto, tu imagina o sofrimento de um jovem médico que saiu de uma graduação recente, não teve oportunidade de passar por um processo de aperfeiçoamento, de treinamento, e se coloca numa situação dessa, no interior desse, onde vê, esse rapaz vai ficar marcado o resto da vida. Ou ele acontece duas coisas, ou ele não está nem aí, banaliza que aquilo acabou, ou ele é um candidato ao doente, a um quadro depressivo, largar até a profissão. Situação perdido, sem saber o que fazer, sem poder o que fazer. Ele nem sabe, nem tem o que fazer. Esse é um drama que a gente... E vai acontecer mais, porque nós estamos vendo aí a pletória médica, uma carga de médicos que não vão ser absorvidos pelas residências. Isso é um problema seríssimo que o Conselho tem que se preocupar. Isso é de extrema importância, porque a gente tem visto, agora eu conversando até com o meu filho, existe um grupo de WhatsApp, tem, né, vários, de plantão. Então você coloca no plantão no interior tal. Pelo grupo que me mostraram, quando ofereceram o plantão em determinada cidade, não lembro qual foi, não. Quem pegou o plantão, o próximo, não esperou 1 minuto e meio. Eu pego. Sem saber as condições? Nenhuma. Sem saber as condições. Isso é uma situação extremamente arriscada. Tu estás falando, né? É muito arriscada. Porque uma graduação te dá o básico para você trabalhar em um ambiente de atenção básica. Você pegar uma atenção básica, um PSF, porque você tem condições técnicas de fazer um diagnóstico simples. O diagnóstico é complexo. Você já tem um segundo nível. Você já vai para o município sede. O município sede não consegue chegar a um diagnóstico, já manda para a capital, o hospital de grande porte. Mas emergência, parto, cesariana, TCE, tiro, facada, capotamento, sepse renal, sepse abdominal, crise convulsiva maior, desidratação grave, hipoglicemia severa, hiperglicemia severa. São coisas que lá no interior, 2 horas da manhã, você não sabe o que fazer. Nesse caso, nem tem o que fazer. Mas muitas das vezes, você não sabe nem o que fazer na hora que a bomba estourou. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Se você não tem condições, pelo amor de Deus, muito cuidado, que vai ensejar aí um conflito ético que vira um conflito incompetente. E o pior é que esse jovem médico que vai para lá, ele vai ser denunciado. Isso vai ser denunciado. Ele vai ser denunciado e ele vai terminar vindo para o conselho julgar numa situação dessa. O que é difícil, sempre foi muito difícil julgar as pessoas. Então é uma situação difícil mesmo, que às vezes os colegas que trabalham aqui não conhecem a realidade de quem trabalha no interior. E é um fato, você julgar a coisa depois que aconteceu é uma coisa, e você julgar, você não estava no momento presente do fato, é outra coisa. E é muito difícil também, padre, um médico recém-formado dizer assim, bom, eu vou exercer minha profissão dentro daquilo que eu tenho condição, que eu sei da minha capacidade. Ele não faz isso. Ele quer sempre mais além.
Verdade. Então, mudar agora para o outro lado desse momento ético que a gente vive também. Nós vivemos agora um momento de uma mudança radical na medicina, novas tecnologias, novas drogas. Eu acho que na época da Covid era anticorpo monoclonal, era ECMO, era corticoide, era anticoagulante. As condutas eram muito diversificadas e sempre tinha uma coisa nova. Mas não resta dúvida que hoje na medicina você tem só no câncer de próstata, nós temos 6 novas drogas que não tínhamos há 3 anos. Tratamento do melanoma, as vacinas anticâncer, a imunoterapia, terapia-alvo, enfim. Mas existe uma gama de drogas que são experimentais ainda, que a gente não sabe o que vai acontecer. E drogas que têm um efeito colateral severo. A gente vê matérias, nós vemos matéria no Fantástico, as redes de televisão, jornais, drogas novas e revolucionárias que agora resolveu o problema. E a gente sabe que não é bem assim. A gente vive primeiro nos ensaios clínicos, né, nos trials aí, clínicos, experimentais, e que a gente sabe que às vezes aquilo não vai dar aquele bom resultado. Ou tomara que dê. Mas será se cabe ao médico estimular o paciente a buscar essas novas terapias sem resultado satisfatório? Ou cabe ao médico desestimular para que ele não seja tão empolgado assim em solucionar o problema nessa aventura que até para a gente dá uma aventura sem respaldo, sem segurança? Exemplo. Um neurologista tratando de uma paciente de 35 anos com diagnóstico de esclerose múltipla, paciente em uma fase inicial da doença, mas atualmente apresentando sintomas cada vez mais graves de fadiga e fraqueza muscular, 35 anos. A paciente é uma profissional bem-sucedida, mãe de 2 filhos, está preocupada com o impacto na sua vida social e futuro da sua família. Expressa o desejo de tentar um tratamento experimental que, a princípio, tem mostrado resultados promissores, mas ainda é em ensaio clínico, preliminares. O neurologista enfrenta um dilema ético. A gente sabe que os primeiros resultados dos trials, quando são publicados, são positivos. Na fase 2 e fase 3, que vem os efeitos negativos, e muitas das vezes, creio que até a maioria deles saem de cena. Os trials são interrompidos porque eles não recrutam mais, porque não deu certo, que é a maioria. Qual é o nosso papel ético? O nosso papel aqui, na situação levantada, estimular tratamentos experimentais entre expressar uma esperança em quem não tem, ou aguardar a segurança desses novos experimentos com medo de ter perdido tempo e não ter tido aquele bom resultado naquela fase que eu poderia ter estimulado e não estimulei. A primeira coisa aí, padre, é o seguinte, não rotular esse paciente como, entre aspas, cobaia. Tá? Porque vai dizer assim, ele vai servir de cobaia. Não. Isso. Queira ou não queira esse medicamento, ele já tem algum resultado positivo. Embora, como você falou, na fase 3 e 4 é que você vê as partes, os resultados que possam ser negativos. Mas é importante também numa situação dessa, você vem a ética aí, vem a situação do médico não impor, mas explicar benefícios e talvez malefícios que esse medicamento possa fazer, sabendo que esse paciente, entendeu, possa ter um agravamento com esse medicamento que possa complicar a situação do paciente que está estável. Ou o paciente em situação grave, entendeu, que essa medicação poderia causar algum benefício e nunca dizer para a família, para o paciente, que vai causar um benefício. O paciente tem que estar ciente que aquilo ali poderia causar um benefício, como poderia também não causar nada ou causar um malefício. É importante que o paciente tenha ciência disso. E é o que pode acontecer. É o medicamento off-label que a gente usa aqui. Mesma coisa. O dia a dia da gente. Eu vou usar off-label. Pode ter algum problema? Pode. A sua evidência médica, a sua evidência em cima desse medicamento que vai dizer
o grau de gravidade que vai causar ou não. Então é assim. Cláudio, Vai. eu acho que isso aí é um claro exemplo para você se alicerçar no princípio da autonomia. Isso. Explica ao doente. Olha, pode dar certo, pode não dar certo. Mas eu vejo coisa pior do que isso. Isso aí você vê que é uma situação. Mas você vê na televisão, você vê nas rádios, o cara fazendo propaganda de uma droga que está vendendo aquilo como real. Milagroso. Na internet, nas redes sociais, que ele não cita aonde é a fonte, ele não diz o trabalho e o cara compra. Quer dizer, isso deveria ser crime, e é crime isso aí. E é só o que você vê no dia a dia. O médico é um homem que está, o seu neurologista, o cara que conhece a doença, sabe das limitações, chama o paciente, as chances são essas. Você tem autonomia para aceitar ou não aceitar. Se ele é um paciente autônomo, se ele é um paciente lúcido, de decidir, ele decide. Ou a família, se ele não de for. televisão, é uma molecagem isso aí que você vê. Nas rádios, anunciando panaceias e panaceias. Vai crescer o cabelo, É só vai molecagem. aumentar isso, aumentar aquilo. Tudo. Pois é, aí entra o que a gente também coloca em termos da responsabilidade. Vê que a gente está conversando aqui em detalhes. Quando a gente começa a falar da atuação nossa ética, a gente chegou a um nível agora aqui muito alto. Se o neurologista, se ele sabe que existe aquele remédio, aquele tratamento, é porque ele teve acesso ao tratamento. Mas tem gente que não tem acesso ao tratamento e ainda não sabe dessa droga. Esse colega, ele tem que ter a ética moral de dizer: olha, eu não entendo nada dessa droga, você me desculpa, eu vou ligar para um colega, eu vou tentar ler essa droga, ver qual é o trabalho experimental que está sendo feito, depois eu lhe dou a minha opinião, a que nível está esse estudo e se vale a pena você gastar dinheiro, esperança, em termos desse trabalho. Eu vou ler esse trial da fase 1 que está, depois eu lhe falo. Mas agora, nesse momento, eu não posso nem te estimular e desestimular. Eu estou sendo honestamente ético contigo. Aí vem o conceito da ética, que é o caráter e humildade também. Caráter e humildade. E a honestidade, né? Mas para isso, é como também Pádua colocou ainda agora, também Cláudio falou, não dá para parar só na graduação. Você tem que estar todo dia sentando, e em vez de estar lendo todo dia rede social, vendo propaganda de remédios milagrosos, senta na tua especialidade, na tua área, na medicina geral. O que não falta hoje em telefone são atualizações, são trabalhos, são trials. Nasceu uma droga na Índia, isso aparece no telefone, é só você programar, né? Tu falaste uma coisa interessante. Para nós, julgadores do conselho, aqui no nosso meio, nas nossas câmaras de julgamento, ainda isso não é uma coisa muito frequente, mas já nos países é uma coisa que chama a primeira oportunidade, a perda da primeira oportunidade. É aquele diagnóstico que tu não deste, ou aquela droga que tu não usaste e que tu perdeu o time. A oportunidade primeira que você podia tratar, e depois esse paciente pode vir reclamar. Isso é uma coisa que a gente precisa estar preocupado com isso. Mas é mesmo, isso é verdade. Aí entra você ter que não parar na graduação. Não dá para parar na graduação. Esse é uma discussão ética, bioética, desse ponto de novas drogas. Agora entra uma outra discussão bioética relacionada à ética, quer dizer, relacionada à idade, aí vem para a nossa sub-área da urologia, que é um homem de 78 anos, diabético, 5 stents, uso de vários remédios, Somalgin, Clopidogrel, talvez até um Xarelto, viúvo recente, começou a namorar com uma jovem de 32 anos, ele estava deprimido, capacidade de ter relação muito reduzido, desejo ainda é explorar, não melhorou com nenhuma opção de tratamento a sua disfunção erétil. E durante a consulta ele menciona querer colocar uma prótese de pênis, que é uma intervenção cirúrgica,
Porém, um filho que é médico desaprova fortemente. Não, seu relacionamento com a nova parceira acha inapropriado, que ele esteja buscando tratamento da disfunção erétil. E o filho argumenta que, dada a diferença da idade da parceira, ele deveria se concentrar em manter sua saúde para brincar com seus netos e terminar sua vidinha, 78 anos, menino ainda. E o dilema ético, respeitar a autonomia do paciente nessa fase. O filho foi com ele na consulta, né? Então não tem sigilo. Ou não estimular a sua intenção de botar uma prótese. Eu digo isso o seguinte, no consultório isso não é infrequente, é muito comum. Você está com o filho, com a filha, um senhor de idade que quer botar uma prótese peniana, e quando fala isso, o filho ou a filha, pra quê? Não, senhor não... Aí liga depois para você. Topado, queria que o senhor não botasse, papai. Dê um jeito de dizer para ele não botar essa prótese. Olha, a cirurgia dele é muito arriscada. O cardiologista diz que ele tem um risco muito elevado. A coronária dele, ele tem 5 estentes, está por um fio ADA. Ele tem 2 estentes, obstruído 80% desses estentes. Vive às custas do xarelto, do clopidogrel, do AS, e corre isso na hipotensão da RAC da prótese. Ele fala, diga para ele não fazer. Aí ele volta e diz, topada, tá tudo certo. Se eu morrer, eu morro feliz. E aí, Cláudio? Só quero dizer uma coisa, se acontecer comigo, pode botar, viu? Eu acho assim, não é também tão simples, não. Mas aí tem a autonomia do paciente. É um paciente lúcido. Princípio da autonomia, lúcido. Muito lúcido, consciente do que quer fazer. E eu acho que filho nenhum tem direito de abortar aquilo que ele quer. Eu acho que não é tão simples, mas também legalmente, em termos da ética, em termos do que ele quer, eu não vejo nenhum problema. E ele fazer e desobedecer o que os filhos querem. Os filhos. Entendeu? Porque se não fosse um paciente lúcido, se fosse um paciente com algum distúrbio que impedisse o seu raciocínio completo, tudo bem, ainda podia se pensar de outra maneira, mas não, ele tem direito, ele tem a capacidade de decidir por ele. Para o médico se resguardar. Sim. Para o médico se resguardar. Eu concordo com tudo que tu está dizendo aí. Mas amanhã ele vai fazer a cirurgia, o velho morre. Na cirurgia. Vamos, na pior das hipóteses, o velho morre na cirurgia. Você ganhou a família inteira como inimigo. A situação do médico diante de coisa. Ele tem que estar respaldado em alguma coisa. Eu faria isso. Um laudo do psiquiatra ou do neurologista para me dizer a situação neurológica e psiquiátrica daquele paciente. Se aquele paciente ele não já está fazendo um distúrbio de Alzheimer numa fase inicial, o cara fica muito eufórico. Tá bem? Um consentimento livre e esclarecido, assinado pelo paciente, independente do filho querer assinar ou não, a família não interessa, mas tu tem que te resguardar. Eu acho que o médico tem que procurar se resguardar nesse sentido. Guardar um documento para amanhã, ele morre, a família vem em cima dele, ele tem, olha, eu tenho um documento. Inclusive, aqui, tomar conhecimento de certos riscos do procedimento, já que tu falaste desse assunto, o paciente ter consciência de certos riscos que poderá acontecer durante a cirurgia. Eu tenho um livro meu, um livro de conto meu, que eu tenho uma história parecida com essa, mas é do magistrado que queria operar a próstata, e o doutor disse, você vai ficar impotente se operar a próstata. E a esposa do magistrado, uma senhora já de idade, graças a Deus, porque era uma coisa que ela ia se livrar daquelas obrigações. Eu sou o magistrado, depois de muita luta, vamos operar, não opera, cara. Aí o magistrado disse, bom, tá bom, doutor, tá aqui minha mulher, meus filhos, tudo aqui, não tem problema nenhum. Eu vou operar essa prostatectomia. Mas você vai botar uma prótese em mim depois. A situação, pronto. Resolvido o problema. Situação é. Acabou. Bom, só para a gente finalizar, antes de finalizar, que eu acho que a gente ficava aqui a noite toda. Aí a conversa ia longe. Palavras finais de Pádua,
fazendo um comentário sobre a necessidade do ensino da ética nas escolas médicas. Depois uma palavra de Cláudio sobre a obediência dos princípios éticos pelos novos médicos e o que o CRM pode oferecer em termos de conversa e consulta ética agora para os novos médicos. Pádua, sobre ensino de ética nas novas... Nós temos em São Luís agora, a partir desse ano que vem, provavelmente 8 faculdades de medicina, provavelmente em janeiro. Já temos 7. O problema os valores éticos são valores que nós trazemos da família. Perfeito. Isso é fundamental que a gente... A faculdade, a graduação precisa trazer esses valores para o exercício da profissão. Acontece é que ninguém valoriza isso, poucas faculdades. Precisa trazer os alunos para essa obrigação. E há uma coisa muito importante quando você trata com um jovem estudante, é o teu exemplo. Quer dizer, não adianta você só falar em ética, se ele vê que tu está fazendo... A tua conduta enquanto professor é totalmente distoante do teu discurso, né? E o exemplo vale muito mais do que o próprio ensinamento. Dizia um professor meu, dizia o seguinte, uma coisa interessante. Você acha que quem sabe, faz. Quem não sabe, ensina. Então, o que acontece? O cara que sabe fazer, que dá o exemplo, isso aí no sentido de que ele precisa ser a fonte de inspiração, o arquétipo do estudante. É o teu médico, aquela figura por onde nós começamos. Você tem alguém que trabalha com ele, que vê como é que ele faz o comportamento. A graduação ajuda, mas a família continua sendo a fonte maior de valores éticos que o médico só pode levar de casa para a escola. E se você não tem uma família, às vezes, para se espelhar, você procura alguém para se espelhar. Tem um senso crítico. Aquele médico, aquele professor, aquele colega, aquele vizinho, que pode ser até o advogado, o engenheiro, esse cara é um cara do bem, ele tem princípios éticos, eu vou jogar isso para a minha carreira. O problema é que esses jovens que vêm da família, sem esses exemplos familiares, fica difícil de localizar, de encontrar essa figura. Aí vem a nossa velha deontologia, né? Que a gente espera que as faculdades, se não tem, voltem a ter. Porque é importante você ter a noção da ética dentro da faculdade de medicina, como nós tivemos, tá? E hoje eu não sei, eu não ensino, mas muita gente me diz que não tem. Não tem. E que muita gente se espelha a sua ética, os seus valores no seu seio familiar ou em grupos de amizade. Como o padre falou, a pessoa que vem de um ciclo familiar totalmente desfeito, ele só pode ter um exemplo ético com um professor, com um colega, para ele seguir. Tá? Então, assim, o seio familiar é muito importante para isso. O ensino da faculdade, a deontologia, voltar é importante. E o Conselho Regional de Medicina, hoje, com a ausência de tudo isso, ele se torna importante. Existe uma probabilidade dos alunos de medicina, quando se formarem, ao receber a sua carteira do médico, terem um espaço de pelo menos 1 a 2 horas dentro do conselho sobre uma palestra sobre ética médica. Entendeu? Sobre como se conduzir diante de um colega, diante de um paciente, diante de uma comunidade, dentro do hospital, etc. Existe essa eu acho que até já teve uma, me parece. Já teve uma e vão ter várias. Tá? Porque a função do CRM não é só julgar, fiscalizar, é a função de orientar também. E dentro dessa falência do ensino médico em relação à ética, o CRM pode ter um papel importante dessa divulgação. É o que nós estamos fazendo aqui, tentando fazer aqui, e eu espero que a gente tenha mais espaços em podcasts que a gente possa discutir mais ética, tá? E que eles ouçam, que eles vejam, que eles tiram um tempinho dirigindo o carro mesmo, ouvindo o que está sendo falado e discutido. Ética é valorização, né? É educação, é honestidade, é clareza, é simplicidade.
é conteúdo técnico, né, que você possa expressar sem nenhum medo, sem nenhum nervosismo, sem nenhuma ansiedade, todas essas situações dessa profissão que é tão bonita, é tão gratificante, profissão que é tão nobre. Gente, obrigado, Pádua, obrigado, conselheiro Pádua, doutor Pádua, meu velho. Obrigado, Cláudio, conselheiro Cláudio, meu irmão, meu amigo Claudinho. Beijo para vocês dois. Boa noite. Discutir no Arraial o resto dessa. É uma verdade. Estamos num momento propício. Boa noite a todos. Obrigado. Divulguem esse nosso podcast. Acho que foi bem interessante. Café com o CRM Maranhão. Seja bem-vindo ao podcast dos médicos e médicas maranhenses.